Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? A Pro aqui retornando para a gente ter aí mais uma aula. Hoje a Pro vai estar trazendo aí um conteúdo novo para os alunos do 5º ano e fazendo uma revisão para os alunos do 4º ano, né? Trazendo aí um conteúdo que os alunos do 4º ano também vão revisar, acrescentando aí alguns tópicos que não tem no livro de vocês do 4º ano, mas é sempre muito válido que a gente aprenda, né? Tem aí essa introdução no conteúdo. Existem alguns sinais que fazem parte somente da grade curricular do 5º, mas nada impede que os alunos do 4º tenham contato com esse tipo de conteúdo também. Então hoje, conteúdo novo para o 5º, conteúdo de revisão para o 4º, porque a gente já viu anteriormente os sinais de pontuação. Então esse é o nosso conteúdo de hoje, 4º e 5º ano. Sinais de pontuação. Então a gente tem sinais diferentes, eles aparecem nos textos, nas frases, e a gente precisa entender que eles não estão ali para fazer um enfeite, né, para esteticamente ficar bonito. Eles têm funções definidas para serem criados, e essa aí é a função de cada um. Então, a Pro vai trazer alguns sinais, vocês do 5º ano vão encontrar esse conteúdo na página 116 do livro de português, e está escrito pontuação. Lá em cima tem dizendo bem assim para vocês, galerinha. Pontuação é o emprego dos sinais gráficos que auxiliam a compreensão de uma leitura. Então, daí nessa afirmação já ficou bem claro para a gente que a função de cada um é bem definida na construção de um texto. Então, tem sinais que vocês já viram, né? Já estudaram em outras séries anteriores e a gente vai fazer o que aqui? Vai trazer somente uma revisão e existem sinais novos que a gente vai acrescentar hoje para entender aí sobre eles. Então é muito bom que a gente preste muita atenção, que às vezes as pessoas elas têm dificuldade na leitura, na fluência de um texto, porque elas não conseguem entender qual é o real sentido da pontuação aparecendo ali naquele texto. Então, gente, tem muitos, a Progil vai começar com esses aqui. Então aqui eu tenho o básico, né? A gente já viu desde o 2º ano, falando sobre o ponto final. Eu já sei que o ponto final é um ponto, né, um sinal gráfico, utilizado nas frases quando eu quero encerrar uma declaração. Então, eu quero falar alguma coisa, eu quero dizer alguma coisa, seja afirmativa ou negativa, e no final dessa minha declaração eu não quero mais falar nada, eu encerro com o ponto final. Então, quando eu digo assim, eu gosto de você, no final dessa frase, eu coloco um ponto final e acabei de fazer para você uma declaração afirmativa. Eu disse que gostava de você. Ou eu posso criar a mesma frase, trazendo ela para o âmbito negativo e dizer, eu não gosto de você. Não quero dizer mais nada, coloco no final da minha frase um ponto final. Então, o ponto final, 5º e 4º ano, é utilizado quando você quer encerrar uma declaração. O que é uma declaração? Alguma coisa que você queira falar para alguém. Quando eu disse na frase, eu gosto de você, eu estou fazendo uma declaração afirmativa. Eu não gosto de você, estou fazendo uma declaração negativa, porque tem a presença aí de quê? Da palavrinha não. Quando eu utilizo o quê? Outro ponto muito utilizado aqui é a vírgula. Então, a vírgula, gente, ela tem aí algumas utilidades. O ponto, ele só tem uma função. A vírgula, ela tem mais de uma. Então, é muito interessante que a gente preste atenção. Eu posso usar a minha vírgula quando eu quero fazer uma pausa. Então, é uma função da vírgula. Eu estou lendo um texto, aparece uma vírgula, significa que eu vou fazer uma pequena pausa na leitura desse texto. Eu quero separar a data do local, ou o local da data, eu também separo com vírgula. Então, eu vou escrever uma carta, eu coloco lá, Petrolina, vírgula, 11 de novembro de 2020. Essa introdução da separação entre o local e a data é uma das funções também que a vírgula tem. Eu estou fazendo uma lista de compra e eu quero fazer uma separação de itens. Então, eu vou fazer uma compra, digamos lá, de coisas para a minha casa. E a cada item que eu colocar nesta lista, eu separo com vírgula. Então, eu digo, vou ao supermercado comprar feijão, vírgula,
arroz, vírgula, macarrão, vírgula, laranja e café. Então, todos os itens antes do último, que no caso foi o meu café, por isso que eu coloquei e café, eu vou fazer a separação utilizando a vírgula. Então, aqui a Pro trouxe para vocês 3 utilidades para vocês utilizarem esse único sinal de pontuação. Pausa na leitura, separação do local e da data, né? Estou escrevendo alguma coisa, eu vou colocar lá o nome de uma cidade e a data, eu tenho que separar com vírgula. E separações de itens de uma lista. Então, esses itens de uma lista são separados por vírgula. Aqui a gente tem outro sinal, que é o ponto e vírgula, e que ele tem praticamente as mesmas funções da vírgula. Eu posso separar itens de uma lista com ponto e vírgula também. No livro de vocês diz bem assim, ó, indica uma pausa menor que o ponto e uma pausa maior do que a vírgula. Então, se eu quiser separar itens de uma lista utilizando ponto e vírgula, eu também posso separar. Perceba que a gente tem menos funções do que a vírgula. A vírgula tem bem mais funções do que o ponto e vírgula. Mas a separação de itens de uma lista também pode ser feita através do ponto e vírgula. Mas quando eu faço isso, eu sei que essa separação, né, que essa pausa, essa pequena pausa, ela é muito maior do que o da vírgula. Esse aqui é muito fácil, né, gente? Que é o ponto de interrogação. Então, quando eu vejo, eu tenho lá uma frase, ou então esse ponto aparece na construção de um texto, eu sei que naquele momento está sendo feito para mim uma pergunta direta. A gente precisa entender que existem 2 formas de pergunta, a pergunta direta e a pergunta indireta. Na pergunta indireta, o ponto de interrogação não é utilizado. Ponto de interrogação é utilizado quando a gente trabalha com perguntas diretas. No livro de vocês diz bem assim, é usado quando a frase indica uma pergunta. Então, eu estou perguntando alguma coisa diretamente para vocês, tipo, qual o seu nome? Uma pergunta direta, finalzinho dessa frase, ponto de interrogação. Então, isso aí eu tenho certeza que todo mundo já aprendeu ao longo desses anos qual é a função desse ponto aqui que aparece para vocês. Vamos falar do próximo, que é aí o nosso pontinho de exclamação. Perceba que a prova está passando bem mais rápido, porque a maioria desses pontos já foram vistos por vocês em séries anteriores. Então, a gente está trabalhando meio que uma revisão aqui. Então, ponto de exclamação é aquele pontinho utilizado na frase quando eu quero trazer para vocês a frase com a ideia de susto, surpresa ou admiração. Eu olho para alguém e vejo uma blusa bonita e eu digo, que blusa linda! No final desta frase, eu pontuo com a exclamação, porque na hora que eu falo, fica bem fácil para vocês entenderem que eu estou falando aí, trazendo para vocês o elemento de admiração. Eu digo, que blusa linda! Ponto de exclamação. Estou andando na rua e de repente vejo um rato. Eu digo, ui, um rato! Trouxe para vocês na escrita, se eu for escrever essa minha declaração, eu vou pontuar com uma exclamação, porque a ideia que eu quero trazer para o leitor é a ideia de susto, de medo. Eu tive medo daquele animal e disse, ui, um rato. E se eu não trouxer essa exclamação, a pessoa que lê o meu texto ou a minha frase não vai ter a ideia real que eu quero passar para ela, que é a ideia de medo. Então percebam que esses sinais, eles têm essa função, a função de trazer o entendimento real que o escritor quis trazer para quem? Para o leitor que vai ler essa frase. Os 2 pontos é outro sinalzinho bastante utilizado. Né? O 2 pontos, ele praticamente é um irmão gêmeo de outro sinalzinho que a gente vai ver daqui a pouco na frente. Mas a gente precisa falar que ele tem bem mais do que essa função. Então, sempre que eu estou trabalhando um diálogo, a gente estudou nas nossas aulas de português o discurso direto e o discurso indireto, não foi isso? No discurso direto, a utilização desse sinal é muito efetiva, porque os 2 pontos, ele sempre vai aparecer antes da fala de um personagem. Então, estou fazendo o meu texto e digo assim, aí João disse, 2 pontos,
Por que eu coloco 2 pontos, Progil? Porque eu estou ali sinalizando naquela minha frase, naquele meu texto, que vai aparecer a fala de alguém, que vai aparecer a fala do personagem. Então, quando a gente utiliza os 2 pontos, a gente sinaliza que vai acontecer um discurso direto, que é aquele onde o personagem fala com o uso do travessão. Então, 2 pontos tem como função trazer aí, né, sinalizar a fala de um personagem. No livro de vocês, diz bem assim, ó. São usados para iniciar falas de personagens nas histórias e para indicar uma citação ou uma numeração. O que ele quer dizer com isso? Ó, além de sinalizar essa fala, eu também posso utilizá-la quando eu for criar uma lista. Eu digo assim, vou comprar no supermercado. Lembra lá da minha lista do supermercado? Vou comprar no supermercado. 2 pontos. Eu vou sinalizar que eu vou começar uma lista. 2 pontos. Café, vírgula, arroz, vírgula, feijão, vírgula e mamão. Então, além de pontuar a fala de um personagem, esses 2 pontos também podem ser utilizados, indicando que a gente vai trazer aí uma numeração, né? Eu vou dizer aí, primeiro item da minha lista, arroz, segundo, feijão e assim por diante. Então, quando eu vou trazer uma numeração aí, também eu posso utilizar os 2 pontos. Ok? Vamos apagar esse, porque é para precisar trazer outros sinais. Vamos falar agora sobre o travessão, a aspa. Vou virar aqui minha lista. Vou trazer o parênteses. E vou trazer também a reticência. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esses outros sinais. Esse travessão, às vezes, a gente faz a confusão de confundi-lo com o hífen. A gente precisa saber que o travessão é um tracinho bem maior que o hífen. Aquele tracinho pequenininho utilizado nas palavras compostas. O travessão, ele sempre vai aparecer naquele discurso direto, na fala do personagem. A Pro até deu o exemplo dos 2 pontos anteriormente, e eu disse assim, João disse, 2 pontos. Então, o que João disse, o que ele falou, o que o personagem falou, vai ser pontuado com esse travessão. Antes da fala do João, eu tenho que iniciar com esse sinal, né, que chama-se travessão, um tracinho bem maior, e esse sinal é utilizado na fala dos personagens. Então, João disse, vou amanhã ao shopping. Antes de eu escrever essa frase, vou amanhã ao shopping, esse sinalzinho tem que vir antes. Por quê? Porque ele é utilizado na fala dos personagens. Ok? Aspa. Às vezes a gente está lendo um texto, né? E aparece no texto esses sinaizinhos aqui, que são as aspas. Elas são utilizadas basicamente quando eu quero, né, dar ênfase, eu quero dar destaque a uma frase, a uma citação, a uma palavra nesse texto. No livro de vocês, na página 116, fala bem assim, ó, aspas são usadas para realçar um trecho de um texto, não importa se essa parte é longa ou se é apenas uma palavra. Então, eu estou lendo um texto, aí eu quero que você dê destaque, né, que você preste bem atenção àquela palavra ou àquela frase do texto. Eu vou lá e coloco essa frase ou essa palavra entre aspas, porque eu quero mostrar para você que naquela leitura você precisa destacar, você precisa dar um destaque maior àquela palavra, àquela frase, porque ela está ali pontuada com as aspas. No texto vocês vão perceber outras situações onde a aspa aparece também para vocês. Então, a própria é que vocês leiam a continuação do conteúdo aí, porque vai ter outras situações. Outras situações como? Na transcrição de um texto expresso, tipo, eu estou fazendo um trabalho da faculdade. E aí, entre aspas, eu coloco ali um trecho. Eu quero ali o quê? Eu quero trazer o destaque daquele texto, daquela fala de alguém, de algum personagem, de algum estudioso. Eu quero colocar no meu texto, eu vou trazer ele entre aspas. Não foi eu que disse, foi alguém que disse e eu quero destacar, né? Outra coisa, eu quero destacar uma palavra. Então, eu estou fazendo um texto e aquela palavra precisa ter destaque para que você preste atenção. Uso também aquela palavra entre aspas, né?
Para destacar palavras pouco usadas, como no caso de palavras estrangeiras. Às vezes a gente está no texto e tem umas palavras que a gente não entende, então a gente coloca entre aspas para que a pessoa que esteja lendo procure saber o significado daquilo, porque não é uma palavra muito usual do seu dia a dia. Parentes, vamos falar dos parentes, galerinha. Parênteses. Então, os parentes. Os parentes, quando aparecem no texto, geralmente ele traz dentro do parente uma explicação. Eu estou falando alguma coisa no texto e aí eu quero explicar para você o que é aquilo. Então, geralmente, entre parênteses, eu coloco a explicação do que é. Eu digo uma palavra que ninguém conhece e aí eu quero que a pessoa já saiba o significado. Então, depois da palavra que ninguém conhece o significado ou não sabe o que é, eu posso trazer a explicação do que é. Pode ser um jogo, pode ser qualquer coisa que eu queira explicar. Tem dizendo assim para vocês, ó. Intercala no texto uma observação, um detalhe, uma indicação adicional. Então, eu estou ali falando de alguma coisa, quero explicar aquele termo anterior, aquela palavra anterior, eu coloco entre parênteses a explicação no texto. A reticência ela é um dos sinais utilizados quando você quer trazer a ideia aí de suspensão de um pensamento. Às vezes a gente está lendo um texto, vai ler um texto e antes do texto iniciar, a gente já tem aqui esses 3 pontinhos. É uma coisa que a gente precisa entender que só é 3 pontinhos. Tem gente que bota 3, 4, 5, não, a reticência só é 3 pontinhos. Então, aquele texto começa com a reticência, significa que antes do trecho que você vai ler, foi feita uma suspensão de um pensamento. Significa que antes daquele trecho tinha outro texto. Ele foi suspenso, ele foi retirado do texto, mas ele está presente. É necessário que eu coloque ali a reticência para que eu diga para o meu leitor que aquela parte que ele vai ler não é toda a obra, ainda tem alguma coisa antes ou alguma coisa depois. Esse mesmo recurso do antes, que eu suspendi, eu também posso fazer no depois. Eu destaco aquele pedaço, não quero mais o restante. Então, aquele pedaço que eu queria que a pessoa lesse, ele leu, e aí eu termino esse meu texto com uma reticência, porque eu deixo bem claro para o meu leitor que depois daquele texto eu tive a suspensão, eu retirei aquele demais pensamentos. Então, no livro diz bem claro para vocês. Indica uma excitação, uma suspensão de pensamento. Estou lendo, não quero colocar tudo porque não me é interessante o demais, o resto daquele meu texto. Então, eu destaco aquele pedaço, coloco lá e termino com uma reticência. Ou eu só quero o final daquele texto, mas o início não me interessa, eu inicio com a reticência, porque eu deixo bem claro para o meu leitor que antes daquele trecho que ele vai ler, tinha outro que não me interessava, mas que existe também. Ok, galera? Para vocês, alunos do 5º ano, a Fran vai passar aqui a atividade que está no livro de vocês, de português. Então, a gente vai fazer a atividade que está na página 117, livro de português, 117 e 118. Esse conteúdo aqui, 117 e 118, é para os alunos do 5º ano. E os alunos do 4º vão fazer a atividade que a Fran vai postar no grupo e essa atividade vai estar no caderno de português. Então, não confunde. 117 e 118 para os alunos do 5º e a atividade de português do 4º vai estar no caderno. A Fran vai postar o conteúdo lá no grupo que vocês podem xerocar ou somente copiar no caderno de português. Ok, galera? Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.